Bem-vindo a mais uma palavra oportuna. Que alegria estar com você. Um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Estamos iniciando agora o assunto de hoje da nossa palavra oportuna. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Graça e paz, retornamos aqui à nossa palavra oportuna, pastora Luciana. Graça e paz. Então, o nosso tema de hoje é, pastora? A herança da fé e o desafio atual. Amém. E o nosso texto está baseado, a palavra está baseada no texto, na verdade, de Hebreus, capítulo 11, versículos 3, versículos 6 e também do 36 ao 40. Vamos à leitura? Então diz assim, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A partir agora do versículo 36 em diante. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muito bem, que palavra forte, para os nossos corações. E pastor Kilson, nós estamos aqui comentando, refletindo sobre a carta aos Hebreus. Essa carta, ela é tida como o quinto evangelho, porque os evangelhos, eles vão tratar da chegada de Jesus nessa terra, como ele viveu, quais foram os seus atos nesse mundo, E a carta aos Hebreus, ela dá uma continuidade do que então o Senhor continuou fazendo através de homens e mulheres da nova aliança, E ela vai tratar do que o Senhor continuou operando no meio do seu povo pelo poder do Espírito Santo. E aí nós vimos também que aos Hebreus não fecha aqui quando fecha essa carta nessas letras sagradas, mas que há uma continuidade. Aos Hebreus vai fechar com a sua vida e a minha vida, porque exatamente fala nosso respeito, Vai tratar, pastor, exatamente que os nossos irmãos que viveram antes de nós, desde Abel, passa ali por Enoque, Noé, vai trazer toda uma história com os patriarcas do povo de Israel, vem para a nova aliança, E aí então, o que acontece? Vai dizer que eles, sem nós, não foram aperfeiçoados. Então a nossa vida hoje, a nossa fé hoje, que fala ao mundo, é que vai aperfeiçoar, que vai fazer um fechamento, a concretização, então, da promessa sobre as nossas vidas. Amém? Olha que coisa mais linda. Nós estamos falando da nossa própria vida ao mundo através da nossa fé, pastor. Que herança poderosa, pastor? Herança linda que nós temos, da fé de homens, mulheres também, que foram, assim, pessoas que usadas por Deus, poderosamente, Então nós temos essa herança. Eu achei interessante a colocação desse tema, pastor, como uma herança, da fé. Isso veio num momento muito bom, porque nós estamos vivendo momentos que a nossa fé pode ser abalada, Mas quando a gente vê essa palavra, quando lê esses textos que nós acabamos de ler, que sem fé é impossível agradar a Deus, nós percebemos o quanto
nós temos uma herança poderosa. E maravilhosa, né, pastora? Poderosa. A fé é uma linda herança. Então eu e você não podemos, de maneira nenhuma, viver irresponsavelmente de dizer, eu creio, eu tenho muita fé, mas vem uma pergunta forte ao céu e ao meu coração. Em que está apoiada a sua fé? Né? Se alguém te pergunta agora, em que está apoiada a sua fé? O que você responde? Foi nisso que nós refletimos, né? Porque a nossa fé, ela está apoiada na revelação que Deus fez de si mesmo. Amém. No decorrer da história. Desde Gênesis, Deus vem se revelando ao ser humano. A nossa fé está apoiada na revelação que Deus fez de si mesmo. Amém? Nunca esqueça disso. Não esqueça, porque a fé é uma herança. Né? Quando nós temos uma herança, pastor, essa herança foi de alguém e agora foi passada para nós. Né? Então eu herdei isso, você herdou essa fé. Nós não podemos ter uma fé tola, uma fé irresponsável, como muitas pessoas do mundo. Eu tenho fé em Deus que isso, eu tenho fé em Deus que aquilo, né? Mas em que está apoiada a sua fé? Porque muitas vezes quando chega o pior momento, que Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse, aí desmorona tudo e eu não creio mais, né? Como que é então essa questão nos nossos corações? Então veja bem, nós vimos, pastor, que a fé muda pessoas. Que tal isso? Muda destinos, né? Que a senhora colocou na pregação. E fato, né? A fé, ela tem mudado destinos de pessoas, né? Mudado pessoas, que a nossa fé que a senhora colocou também fala, né? Fala ao mundo. Né? Então, o nosso testemunho, ele fala às pessoas. Por isso que a gente deve ter um bom testemunho, né? E isso com uma herança maravilhosa e poderosa que é a nossa fé, herdada aí desses homens de Deus que pela fé obtiveram tantas coisas diante de Deus, né? Amém. E nós também herdamos isso. Então, pela fé, nós podemos realmente ter um destino mudado, transformado pelo poder de Deus, pastor. E é pela fé que nós somos salvos de coisas passageiras, de coisas eternas, de coisas naturais, de coisas espirituais, visíveis e invisíveis. Muito bem. Então, pela fé nós somos salvos. Entende? A nossa fé não é uma fé de fala, é uma fé operante. É uma fé prática. É uma fé comprometida com o reino de Deus. Amém, pastor? Então nós temos aí, né, especialmente nesse capítulo 11, Hebreus vai tratar, ele vai trazer uma lista, né, e ele vai trazer, olha, pela fé, fulano fez isso, fulano fez isso. É algo muito lindo, eu convido você a fazer a leitura da carta toda aos Hebreus, porque é muito forte aos nossos corações, né? Então, nós vimos que ele faz uma lista de homens e mulheres que pela fé, por fé, agradaram a Deus. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. É impossível agradar o Senhor. Portanto, se você se aproxima de Deus, você precisa crer em quê? Esse crer tem que estar firmado. É necessário crer. É necessário crer e tem que estar apoiado na revelação que Deus já fez de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Amém? Então nós vimos também que ele fez uma comparação desses heróis da fé com os cristãos e cristãs da nova aliança, que é a igreja primitiva e que sou eu e é você. Somos nós que somos os cristãos e cristãs então da nova aliança. Ele vai falar desde Gênesis, né, daqueles que creram em Deus e pela fé tiveram um bom testemunho. Quem tem fé tem bom testemunho. Bom testemunho, aleluia. A fé muda pessoas, portanto, pessoas que nunca mudaram, é necessário rever no que está apoiada a sua fé. É necessário rever. Então ali nós vimos que os nossos irmãos e irmãs, há uma herança em tudo isso. Se há alguma questão que identifica o povo de Deus, que nos identifica como herdeiros dessa fé, é que nós temos confiança Amém. No nosso Senhor e Salvador e temos confiança nas suas promessas. Amém. Sobre as nossas vidas, né? E aí nós temos, então, nós nos relacionamos dessa forma, com Deus e com o mundo. Os cristãos e cristãs têm uma característica, que é fé e confiança, e nisso nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos com o mundo, né? E aí nós vimos também, pastor, aqui que houve uma questão muito forte, quando então o escritor de Hebreus vai narrar todas essas questões. O tempo do deserto ele não narra.
Ele não narra o tempo do deserto como um tempo de fé, porque foi um tempo de incredulidade, foi um tempo de murmuração, foi um tempo deles querer retrair, retroceder, voltar para dentro do Egito. Pode ver, aos hebreus falando de fé, não narra a época do deserto. Então nós temos um desafio lindo hoje, de atravessar um deserto e o que foi escrito a nosso respeito, né, seja escrito para a honra e a glória do nome do Senhor. Guardar a fé como um bom depósito, né? Um bom depósito nos nossos corações. E aí, então, ele vai citar aqui, pastor, que aqueles que viveram antes de nós tiraram da fraqueza a força. Eita, isso é forte, amado. Tirar força da fraqueza é algo sobrenatural. Essa é uma característica do povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós conseguimos, pela fé, tirar da fraqueza força. Pela fé eles se tornaram fortes, né? É algo muito lindo. Suportaram escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, né? Eles pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno dele. Então, eu e você devemos viver de uma forma, pastor, que chegue um ponto que as pessoas vão dizer, olha, o mundo não é digno que você esteja aqui. Difícil, né, pastora? Mas é glória, hein? É possível pela fé, né? É possível? Glória a Deus. Com a graça de Deus é possível. O mundo não era digno dele. Em tudo isso, com tudo isso, não tiveram a concretização da promessa, porque a promessa se concretizou em Jesus Cristo e é aperfeiçoada em você e em mim. Hoje, né? Nesse tempo. Então, eles creram sem nos ver. Meu Deus, Abraão desejou ver esses dias que você vive e que eu vivo. Mas não foi possível, mas ele vai te ver entrando no céu e vai me ver chegando no céu, amém, irmãos? Com a graça de Deus, né? Então, eles creram sem nos ver, né? Não era visível para eles essa promessa, mas eles creram como se pudesse apalpar com as suas mãos. É essa fé que é a tua herança e a minha herança. Mesmo que ainda não vimos, né, pastor? Como se estivesse já nas suas mãos, para a glória de Deus, né? Amém. Então, aí nós até comentamos, pastor, que às vezes a gente fala, ai, quando eu chegar no céu... Essa parte foi muito interessante. Fala aí, pastor, quando eu chegar no céu, o senhor quer ver quem? Então, a pastora comentou, né, na pregação, quando a gente fica falando conosco mesmo, né, quando a gente for para o céu, né, pastora? Eu quero ver Paulo, eu quero ver Abraão, quero ver João, Pedro, né? Esses homens que a Bíblia relata de tanta fé. Ana, né? Que teve fé. Ana, as mulheres, né, e tudo. Mas aí ela colocou, né? Na verdade, quem está esperando, aguardando ver, né? Nos ver, são eles, né? São. A igreja triunfante que venceu, meu fé, Deus. que subiu. Eles vão falar, corram aqui, né? Corram, vão gritar, estão chegando aí. Eles que obtiveram fé, né? Através da herança que foi dada a eles, né? Que lindo, né? Realmente foi uma realidade, chegou a eles creram, venceram, estão chegando, meu Deus! Aleluia. Que alegria! Parece que eu me vejo entrando no céu, mas eu ouço até os hinos, pastor. Meu Deus, que coisa mais linda! Então foi uma concretização de fé no futuro deles, que é o nosso presente, né? Que coisa mais linda! Então vejam bem, nós vemos também, então, que a fé que nós herdamos é a marca de um povo. Nós temos uma marca, né? Algo muito forte, muito lindo nas nossas vidas, que vem dos nossos irmãos e irmãs desde o Antigo Testamento. Abel, né, ele teve uma fé que foi transmitida e até hoje é lembrada, porque pela fé ele agradou a Deus. Conta aí os historiadores que com certeza Adão e Eva, ao sair do paraíso, eles continuaram ensinando aos filhos o que Deus tinha ensinado para eles no jardim, né? Portanto, Abel creu e pela fé agradou a Deus. Amém. Né? E a fé que ele teve, o testemunho que ele teve, pastor, depois de quantos mil anos, ainda fala ao seu e ao meu coração. Essa é a sua herança e a minha herança. Ainda que a gente venha a partir, porque Deus, apraz a Deus abençoar os que creem,
Mas também apraz a Deus muitas vezes recolher para si os que creem, né? Ele recolhe para o seu coração e com muita alegria. Então nós estamos aqui peregrinos, como Abraão falou, e aí nós vamos também passar desse mundo para a nossa vida eterna com Deus, né? Para a vida plena da eternidade com a graça do Senhor. Então nós temos hoje desafios atuais de viver a fé que não vai ser apagada, nem por demônios, nem por anjos, nem por poderosos, nem se tirar a Bíblia de nós, nem se impedir que venha nos templos cultuar, nem se impedir os cultos online. A nossa fé não será apagada, porque essa fé é transmitida há milhares de anos, de geração em geração, e ela não vai se apagar. Pelo contrário, em nome do Senhor Jesus, ela vai ser fortalecida nos nossos corações. Então, pastor, nós temos hoje um desafio muito lindo diante de nós. É um grande desafio, né, pastora, da gente manter essa herança, né? De fé desses homens, dessas mulheres de Deus, né? E como a senhora colocou, que a nossa fé fala, né? E ela deve, hoje, atualmente, né? Principalmente nesse tempo, né? Hoje as pessoas estão muito com medo, abaladas, medo, né? Na iminência de morte, falência, né? de empresas, de emprego. Tantas coisas que estão aí por acontecer, ou já estão acontecendo, e que traz muito medo, né? Então é nesse tempo que nós devemos realmente colocar uma fé operante e prática, como a senhora colocou, que fala às pessoas, porque as pessoas vão olhar para nós. Sim. Vão olhar, né? E vão querer achar em nós uma fé verdadeira e genuína que vem do Senhor, para que elas possam se apoiar em alguma coisa, né? Exatamente, porque a nossa fé fala o mundo. Fala o mundo, exatamente, né? Fala o coração. Eu até anotei aqui, daquelas que estão sofrendo com suas perdas, olha só. Sim. Né? A nossa fé deve falar aos corações, né, das pessoas, daqueles que estão sofrendo com suas perdas, pastor. Sim. Essa é a nossa fé herdada e que está escrita em Hebreus aí para nós, né? Nós temos sempre falado, amados, eu não sei o que vai ser depois disso tudo, se nós estaremos por aqui, se teremos baixas na nossa família, né? Nós não sabemos o que vai ser, contudo, uma coisa é certa, que é necessário que continuemos escrevendo essa história. Amém. Na sua vida e na minha vida. E eu até mencionei, pastor, seria lindo escrever sobre a sua fé hoje, continuando o livro de Hebreus? Seria lindo escrever sobre a sua fé, sim ou não? Que Deus tenha misericórdia de mim, pastor. E de mim também. O que escreveríamos sobre nós, continuando o livro de Hebreus? Pela fé, o pastor Kilson, né? Eu até falei no culto brincando. Pela fé, o pastor Kilson leu muitos livros. Ele é mesmo. Né? Pela fé, você comprou roupa nova para vir ao culto. Pela fé, eu via no templo. Pela fé, eu ouvia lindos louvores. Amados, né? Onde está a operosidade da nossa fé? Então seria lindo escrever a meu respeito, né? Será que eu preciso de fé para ser líder de um ministério, para organizar alguma coisa sempre dentro, mas olha aqui para fechar, alguma coisa ia mesmo acontecer, pastor Kilson, para que nós fôssemos despertados e despertadas, para poder então agora nós vivemos mesmo uma fé operante que fale ao mundo, que traga uma mensagem de esperança ao mundo, para que essa fé seja transmitida às outras gerações, seja com perda, sem perda, seja o que acontecer, a nossa fé, a sua fé fala ao mundo. Alguma coisa tinha que acontecer para que nós agora pudéssemos colocar a nossa fé em prática para a glória de Deus. Para que a nossa fé não seja uma vergonha, pastor. Para que a nossa fé, o registro da nossa fé não seja uma vergonha. Que a gente diga, não escreve, não apaga. Né? Em nome do Senhor Jesus, para que a nossa fé, o registro da nossa fé não seja uma vergonha. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, vamos orar? O Senhor ora conosco? Amém, vamos orar. Pai, obrigado a Deus por esse momento tão especial de compartilhar a Tua Palavra, por esse momento, Pai, essa palavra oportuna aos nossos corações. É um tempo oportuno mesmo de colocarmos em prática a nossa fé, de realmente, Pai,
declararmos a nossa fé operante nesse mundo. Amém, meu Deus. A fé que fala aos corações, ó Pai. A fé, Pai, que nós herdamos mesmo, ó Pai, da igreja primitiva, dos profetas, de tantos homens, mulheres de Deus que viveram por fé. E muitos deles, ó Pai, não obtiveram a concretização da promessa, que era Jesus Cristo vindo e nos dando uma nova e eterna aliança com Ele, Pai, no seu sangue. E hoje nós somos, Pai, nós estamos na nova e eterna aliança do Senhor, e nós queremos pedir a Tua graça, Pai, queremos honrar essa fé, Pai, essa herança dessa fé, nós queremos honrar com a nossa história de fé, aqui nesse mundo, Pai, para que outros realmente sejam alcançados. Em nome assim nós de oramos, Jesus. pedimos, Pai, continue nos ajudando nesse tempo, abençoando cada lar, cada família, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima Palavra Oportuna.